Prive para falar um pouquinho mais sobre os nossos produtos, tá certo? Eu vou só pedir auxílio para o Gilvan Calado. Eu coloquei você como co-anfitrião. Você me dá uma força para o pessoal que estiver entrando na sala para ir admitindo, pode ser? Ficar de Tranquilo, sem moderador problema. da Pode ser. reunião? Estou fazendo isso já. Obrigado, Gilvan. Obrigado. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, pessoal. E a partir de agora, os próximos 40 minutinhos, 50 minutinhos, nós vamos falar sobre a Prive. Nós vamos falar sobre a empresa que, com certeza absoluta, vai mudar a sua forma de ver sobre saúde e bem-estar. Pessoal, todo mundo consegue ver minha tela, tranquilo? Todo mundo me ouve bem? Só me dá um ok e a gente começa o nosso bate-papo. Tá perfeito, Fernando. Show de bola. Pessoal, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a Prive International, tá certo? A Prive está chegando no Brasil agora, tá certo? Nós já estamos. Deixa eu só colocar dessa forma aqui. Nós, em apenas 3 anos e meio, mais ou menos, é o tempo que a Prive tem de vida, nós já estamos em mais de 80 países e regiões ao redor do mundo. E uma coisa boa, para que todos saibam, aqui na América do Sul, nós não temos praticamente nada. Nós temos na operação na Ásia, onde nós somos muito fortes, começando pela Malásia, China, Índia, Tailândia, entre tantos outros países asiáticos, Japão, Vietnã, Hong Kong e por aí vai. Uma presença muito forte na Europa também, na África, Estados Unidos, em vários estados nós temos uma expressão muito bacana e começando agora também a expandir para a América do Sul. Tudo começou na Prive quase lá 3, 4 anos atrás, quando 4 amigos que trabalhavam juntos há 28 anos numa empresa asiática de marketing multinível tiveram conhecimento sobre a tecnologia Terahertz. A partir do momento que eles tiveram aí o conhecimento da tecnologia Terahertz, surgiu a ideia de eles já tinham uma equipe muito grande, já tinham o conhecimento de quase 30 anos de marketing multinível, e eles falaram, cara, e se a gente pegasse esse produto que a gente conheceu agora e colocasse ele, criasse uma empresa de marketing multinível em cima disso? E foi isso que aconteceu, principalmente com o Dr. Steven Lai, que é esse de chapeuzinho aqui, e o Dr. Jimmy, que é o responsável por estarmos aqui hoje, tá certo? A Prive, ela tem sede, o seu escritório principal em Kuala Lumpur, na Malásia. Na Malásia, ela tem ainda mais 2 outros escritórios, tá certo? Esse principal, o headquarter nosso lá em Kuala Lumpur, ele fica na parte de baixo de 2 torres gêmeas. Então, a parte de baixo e a sobreloja dessas 2 torres são onde ficam o nosso escritório principal, tanto a parte administrativa, né, quanto a parte comercial. Inclusive, é utilizado para fazer apresentações. Tem um auditório bem bacana lá no prédio, onde as pessoas utilizam para fazer também as apresentações de negócios. Aqui alguns prêmios e reconhecimentos que a Prive teve nesses 3 anos de história, apesar de ser uma empresa extremamente jovem, de ser uma empresa muito nova, a Prive ela é reconhecida mundialmente por conta da tecnologia inovadora que vocês vão conhecer, vão ter um pouquinho de acesso nos próximos minutos, tá certo? A Prive Internacional ela tem o orgulho de ser a única empresa exclusiva distribuidora global de aparelhos com tecnologia Terahertz, o iTeraCare, que são esses aparelhos que você vê aqui na foto. Inclusive, temos outros modelos também de aparelhos Terahertz que vão vir nos próximos meses aqui para o Brasil, tá certo? Um disclaimer, uma isenção de responsabilidade. Sempre antes de utilizar qualquer produto, qualquer aparelho, faça uma consulta com o seu médico. Pergunte, peça uma orientação do seu médico, tá certo? Para que você fique mais tranquila a respeito disso. A Prive tem uma linha com mais de 100 produtos ao redor do mundo, né? Entre produtos diferentes
e modelos diferentes dos seus aparelhos, a Private tem mais de 100 produtos que, ao longo dos próximos meses e anos, vão chegar também ao nosso acesso aqui no Brasil e também na América do Sul, tá certo? Mas, Fernando, o que é a IteraCare? Do que se trata o IteraCare? São dispositivos com uma combinação do conceito de saúde tradicional da medicina chinesa e de tecnologias modernas, que é o terahertz, que é o que com certeza chamou a sua atenção para estar hoje aqui nessa live, acompanhando um pouquinho conosco, tá certo? O mais poderoso dispositivo de frequência terahertz que existe na atualidade é o aparelho iTeraCare, tá certo? Nós temos 3 versões dele. A versão Classic, que é essa vermelhinha, que é a que está chegando aqui no Brasil nas próximas semanas. A versão Premium Plus, que é essa versão roxinha. E a versão Pro, que é essa versão cinza e preto. Fernando, mas qual que é a diferença de um modelo para o outro? Por que tem, existem 3 versões desses aparelhos? A versão Classic, ela é uma versão para uso doméstico. Ou seja, você vai comprar esse aparelho e você vai utilizar na sua casa, em você, na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos, no seu pet, tá? Uma aplicação completa terahertz na sua família, em cada pessoa da sua família, com a versão Classic, ela leva 30 minutos para que você consiga transmitir todo o terahertz que seu corpo precisa naquele dia. Então, com 30 minutinhos de aplicação, você faz uma sessão completa terahertz. Caso você tenha a versão Premium Plus, essa versão é uma versão que terapeutas acabam utilizando mais. Por quê? O aparelho ele fica ligado mais tempo. Enquanto aqui na versão Classic, a cada meia hora que você usa, 30, 35 minutos, você vai deixar ele desligado ali para ele descansar um pouco, uns 5 minutinhos. Com a versão Premium Plus, você consegue trabalhar com ele até 6 horas direto. Você vai desligar ali um minutinho entre um atendimento ou outro, mas você consegue trabalhar até 6 horas com ele ali quase que ininterruptamente, tá? Então, o que muda é um componente ou outro, mas a sessão terahertz é a mesma. Enquanto com o Classic você vai levar 30 minutos, com a versão Premium Plus você entrega a mesma quantidade de terahertz em apenas 15 minutos, ou seja, metade do tempo. Para uma pessoa que é um terapeuta, para uma pessoa que utiliza com fins comerciais, a versão Premium Plus ela é mais indicada, porque você consegue atender em menos tempo o dobro de pessoas, sem contar o tempo de espera entre um atendimento ou outro. A versão Pro é uma versão para hospitais, para as clínicas, porque ela vai entregar o mesmo que a versão Classic entrega em 30 minutos, que a versão Premium Plus entrega em 15 minutos, a versão Pro entrega em apenas 5 minutos. E agora, no final do ano, só para modo de conhecimento, vai ser lançada no aniversário da empresa lá em novembro. Já preparem seus passaportes. Lá em novembro, no final de novembro, no aniversário da empresa, lá em Kuala Lumpur, na Malásia, nós lançaremos a versão Pro Plus, que é a versão que vai entregar o atendimento de forma mais rápida, mais silenciosa e com menos tempo de parada, tá certo? Continuando a falar um pouquinho, vamos falar um pouquinho de medicina tradicional chinesa. Basicamente, se nós compararmos a medicina tradicional chinesa com a medicina americana é nova. Começou mais ou menos na década de 50, com os comprimidos, as pílulas, a indústria farmacêutica e tudo mais, né? Porém, tudo ela trata com medicamentos. De outro lado, nós temos a medicina tradicional chinesa, que é uma medicina milenar. Existe há 5.000 anos. Ou seja, eles vão trabalhando sem a utilização de medicamentos. Eles vão tratando os pacientes da forma mais natural possível. E o que a medicina tradicional chinesa diz? A medicina tradicional chinesa diz que dentro dos nossos corpos, nós temos 12 canais meridionais primários, mais 2 vias expressas dentro dos nossos corpos, né? Quando a energia vital dos nossos corpos ela é bloqueada, né, os sintomas se manifestam de acordo com a medicina tradicional chinesa, ou seja, vai criando inflamações no seu corpo e essas inflamações
vão se tornando em sintomas e em doenças, né? A medicina tradicional chinesa também diz que dentro dos nossos corpos existem mais de 365 pontos de acupuntura dentro desses 12 mais 2 canais meridianos, né? E é importante que eles sejam estimulados para que essa energia flua continuamente dentro dos nossos corpos, né? Uma coisa que a gente já aprendeu e vem aprendendo e vai aprender cada vez mais nessas nossas apresentações e também nas participações que os médicos, os doutores que trabalham na Prive, geralmente costumam participar, eles sempre dizem o seguinte, que a inflamação do nosso corpo, ela causa problemas de saúde. E as inflamações acabam virando dores. Então, por isso que é tão importante que nós façamos o tratamento dessas inflamações, né? Lá na China, eles utilizam algumas terapias, por exemplo, o gua sha, que é essa pedrinha aqui, o moxibustão, que é esse bastão, a acupuntura, que para a gente aqui no Brasil é algo mais comum, a ventosa também é comum aqui no Brasil para a gente, né? Ah, essas são algumas das terapias que a medicina tradicional chinesa trabalha, né? Se a gente for ver agora como surgiu a frequência terahertz, desculpe, na verdade a frequência terahertz ela existe desde que o mundo é mundo, né? Mas ela foi descoberta, ela foi identificada na década de 80. Lá no começo dos anos 80, um cientista americano, ele descobriu o que era a frequência terahertz. Só que ainda era um conceito muito vago, eles ainda estavam aprendendo sobre o que era aquilo, sobre o que era aquela frequência, né? E terahertz é um tipo de frequência não ionizante, seguro e não invasivo. Isso que é muito legal. Se a gente pegar com outros tipos de ondas que a gente conhece aqui, que são mais comuns para o nosso dia a dia, nós temos as ondas de rádio, as microondas, e logo após elas você tem a frequência terahertz, que é a frequência de 10 dozeavos por segundo. Né? Ela está entre as ondas de microondas e entre as ondas infravermelho. E ela é uma onda segura. Você pode aplicar no seu corpo sem problemas ou riscos à sua saúde. Diferente, por exemplo, de uma onda ultravioleta, que são as emitidas pelo sol, ou pelo raio-x. Vocês podem reparar que toda vez que a gente vai num hospital e precisa fazer um raio-x, a pessoa que opera a máquina de raio-x, ela fica numa sala com vidro tampando, fechando, né? Ela usa uma roupa de chumbo, ela fica atrás de uma parede de chumbo, porque a frequência do raio-x é extremamente agressiva para o corpo humano. Né? Por isso que a gente usa raríssimas vezes na nossa vida. Né? Se a gente for mais para trás ainda um pouquinho, se a gente pegar o que Albert Einstein dizia, ele já dizia lá na época dele que o futuro da medicina será a base de frequências. Ou seja, uma das maiores mentes que já passaram pelo nosso corpo já dizia, quase que um século atrás, que o futuro da medicina seria baseado em frequências. As ondas terahertz já estão no nosso dia a dia e talvez você já tenha até tido contato com elas, né? Por exemplo, lá na Ásia já tem a tecnologia 6G para celulares. Enquanto aqui no Brasil nós ainda estamos na tecnologia 5G, lá na Ásia, na China, já é utilizada a tecnologia 6G. A tecnologia 6G, ela é baseada em ondas terahertz. Na aviação, em alguns aeroportos ao redor do mundo, nos Estados Unidos você consegue ver isso, quando você entra na máquina de scanner, ela roda um equipamento metálico e esse equipamento metálico ele emite uma frequência terahertz que escaneia o seu corpo. E também em alguns hospitais, algumas máquinas de ressonância também já trabalham com frequência terahertz. Só para vocês verem como, é, como já está inserido no nosso dia a dia. Tá certo? Alguns dados científicos, alguns laudos sobre a tecnologia terahertz, sobre a exposição do corpo humano sobre a frequência terahertz, tá certo? Alguns artigos de pesquisa sobre os benefícios para a saúde da frequência terahertz, tá certo? A gente tem alguns materiais falando a respeito disso na revista de Física Aplicada, lá em 2018,
Aqui tem até o link, caso alguém queira fazer uma pesquisa depois, dar uma lida. Se você pode dar um print nessa tela e depois visitar esses sites. Aqui nós temos a indicação de onde você vai conseguir ter acesso a alguns artigos científicos também a respeito do terahertz. Nós temos também um estudo bem bacana que foi feito no Instituto de Pesquisa e Tecnologia de Pequim, que ele fala sobre qual que é a relação de benefício do terahertz no corpo humano. E aí eu deixei aqui, em primeiro lugar, né, aonde ela mais ataca, onde ela mais é efetiva, é a palavra certa de se usar, é referente às inflamações. O terahertz, ele tem 5 estrelas de avaliação quando o quesito é inflamação do corpo. Ou seja, ele vai trabalhar dentro da inflamação do corpo do paciente, da pessoa que está fazendo a aplicação, seja um cliente seu, seja uma pessoa que compra um aparelho para o uso doméstico. Para a questão de inflamações e dores, é aonde ele mais vai ter eficiência, tá certo? Deixa eu mostrar para vocês o professor Yang. O professor Yang é um cientista chinês que lá em 2014 ele descobriu uma forma de colocar a frequência terahertz num aparelho doméstico. Ou seja, ele já estava estudando a respeito da tecnologia terahertz e ele começou a trabalhar pesado para colocar de alguma forma aquela emissão de onda terahertz, aquela frequência terahertz, em um dispositivo que qualquer pessoa conseguisse usar. Após 8 anos de pesquisa, o professor Yang ele conseguiu colocar dentro de um aparelho, né? Se a gente pode ver aqui, ó, as primeiras versões, as versões de teste dos aparelhos que o Dr. Yang produziu. A primeira lá em 2014, a primeira geração do iTeracare, ela custava $412 mil. Acho que era um pouquinho difícil de popularizar um produto tão caro. 3 anos depois, conseguiu baixar para 5% do valor, ou seja, saiu de $412 mil para $19.800. Ainda está caro para ser humanos normais como nós, para pessoas comuns como nós, para pessoas que buscam utilizar a frequência terahertz na própria casa delas ou com atendimento domiciliar, era impossível você pagar mais de R$ 100 mil um aparelho. Porém, em 2021, quando surge a Prife, quando surge a ideia de criar uma empresa de marketing e colocar a tecnologia terahertz ao alcance de qualquer pessoa, nós conseguimos criar novas versões do aparelho, nós investimos em desenvolvimento, nós investimos em tecnologia, nós investimos em pesquisa e chegamos em versões muito mais em conta, em versões mais poderosas e com melhor custo-benefício. E é aí que toda a graça começa, aonde tudo começa. Aqui nós temos alguns relatórios de testes de comprimento de onda de terahertz para o uso do dispositivo, tanto Pro como a versão Premium Plus, ou seja, todos os nossos equipamentos são testados e tem laudo técnico sobre a eficiência dos seus resultados, ou seja, sobre a eficiência da onda, sobre o alcance dela, penetração dela, os benefícios dela para o corpo humano, mas é muito importante a gente sempre ressaltar, cada corpo humano reage de uma forma. Às vezes uma dor, uma inflamação que você tem no seu corpo, o aparelho reage de uma forma e com outra pessoa que é um pouco mais resistente vai reagir de outra. Então é muito importante sempre fazer uma demonstração, a pessoa fazer uma anamnese do paciente, da pessoa que ela vai fazer a demonstração, para que alcance os melhores resultados. A gente vai entrar daqui a pouquinho no detalhe disso, eu vou dar exemplos mais claros a respeito disso. O que eu quero agora é que vocês prestem muita atenção no conceito de como surgiu de tudo, para depois a gente entrar mais nos detalhes de como funcionam, tá certo? Tecnologia dos aparelhos da Prife, da linha iTeracare, ela tem 3 em 1, tá? Que seriam ele ressoa a partir do terahertz, que ressoa com as células do nosso corpo, ativando as células saudáveis e dormentes. Ele ativa o poder de autocura do seu corpo para que ele possa eliminar células ruins, mutantes ou os radicais livres.
tá certo? A parte quântica dos nossos aparelhos, porque ele não entrega só a energia terahertz, tem a energia quântica também junto, o que gera essa energia quântica, que energiza as nossas células, ele equilibra os sistemas corporais, ele fortalece o nosso corpo e ele produz energia de cura e ele penetra profundamente dentro dos nossos órgãos vitais. Ou seja, pela penetração que vocês vão ver já já aqui na nossa apresentação, vocês vão ver que ele vai entrar no seu corpo ali de 20 a 30 centímetros e vai trabalhar dentro das células dos nossos corpos, vai trabalhar dentro dos órgãos dos nossos corpos. Por isso que ele é tão efetivo. Pessoal, eu vou pedir só a gentileza de não ficarem utilizando a questão dos desenhos aqui na apresentação, porque senão acaba atrapalhando um pouquinho a apresentação. É só não ficar passando a mão na tela do celular enquanto está aqui a reunião. Como é uma reunião rapidinha e a gente está falando de algo tão importante que é a nossa saúde e bem-estar, vamos focar pelo menos esses minutinhos, aí depois mexe no WhatsApp, mexe no Instagram, no Facebook, mas vamos dar um pouquinho de atenção, porque eu garanto para você, ao final dessa reunião, você vai falar, Fernando, ainda bem que você falou para eu prestar mais atenção, porque realmente valeu a pena. Eu garanto isso para você, tá certo? E também a questão do quartzo óptico, né? Ele, dentro dos nossos aparelhos, eu vou mostrar já já para vocês, ele tem a grande mágica dos aparelhos é um cilindro de cristal, que é um quartzo, junto com mais de 100 cristais e minerais, né, que eles são trabalhados a mais de 2.000 graus de temperatura. Com isso, ele amplifica a frequência gerada pelo dispositivo. Ele é feito com centenas de ingredientes, né, minerais exclusivos, né, cristal de quartzo. Esse componente principal é produzido por meio de tecnologia de moldagem em alta temperatura. Como eu disse para vocês, ele atinge mais ou menos ali 2.000 graus de temperatura. É muito quente, né? Para você ter noção, ele é 1,40 avos ele imita, né, 1,40 avos do que a energia solar faz. E ele fortalece os campos áuricos do corpo. Já já eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso. Aqui é um exemplo prático. Aqui é um exemplo prático de como ele trabalha dentro das células. Tá certo? Aqui nesse primeiro exemplo, onde eu estou passando o cursor em cima, é uma célula saudável, é uma célula normal. Dentro de qualquer célula do nosso corpo, ela tem energia. Por exemplo, uma célula normal, ela tem uma energia de 70 a 100 microvolts. Essa é uma célula normal. Aí você se alimenta mal, você vive estressado, você passa por problema, nervosismo, trânsito, poluição, radical livre, irradiação dos aparelhos eletrônicos, como televisão, computador, celular, tudo do nosso dia a dia. Começa a inflamação. Esse estresse emocional, essa acidez, essa toxicidade, ela vai diminuindo a energia das nossas células. E quando você diminui a energia da célula, ela começa o processo de inflamação, ela vai perdendo a energia dela e ela começa a não ter mais força para lutar contra esse processo de inflamação. E aí surgem as inflamações do seu corpo, nos nossos corpos, e aí começam a surgir os problemas de saúde e as doenças. Só que isso vai se agravando. Porque conforme você não trata, e você não está vendo, porque é uma luta que está acontecendo diariamente dentro dos nossos corpos, você não está vendo aquilo. E você acaba, às vezes, não cuidando. Na maioria das vezes, nós acabamos não cuidando. E essas células que estão adoecendo, que estão perdendo energia, vão cada vez ficando mais fracas e mais fracas e mais fracas. Porque você continua aumentando seu estresse, você continua aumentando a sua exposição a aparelhos eletrônicos, né? Aí a ansiedade, a estresse, a depressão, é um monte de problema e essa célula vai ficando cada vez mais doente. Porém, em determinado momento, surge uma coisa aqui, uma energia mágica que se chama frequência terahertz. Essa frequência terahertz, quando ela é apontada para a célula, para o seu corpo, ela é apontada direcionada ao seu corpo, o que acontece? Essa vibração que o aparelho emite, essa energia que o aparelho da Prife emite, o IteraCare emite, ela faz com que a sua célula vibre na mesma frequência que essa energia está vibrando.
que é a mesma frequência de uma célula saudável. E nisso você recarrega a energia da sua célula. Ou seja, aquela célula que estava perdendo energia, estava ficando inflamada e ficando doente, ela vai desinflamando, ela vai ganhando energia e ela vai voltando a ser uma célula normal. Todos os dias os nossos corpos, eles fabricam células novas e células que já estavam lá vivas, elas vão morrendo, vão enfraquecendo e vão morrendo. É normal. O nosso corpo, desde que nós nascemos, passa por esse processo. Só que a gente consegue retardar esse processo. Nós conseguimos fazendo com que as células recuperem a energia delas, elas vivam por mais tempo. E você favorece que o seu organismo fabrique novas células, fabrique células tronco e tudo mais. Ou seja, você melhora a imunidade do seu corpo também. Tirando aquelas inflamações que você já viu ou não viu, ou seja, ele vai tratar o seu corpo de determinada forma que algumas inflamações que você já tinha identificado, você visivelmente vai ver com que elas vão diminuir até elas se extinguirem em alguns casos, e algumas outras inflamações que você nem tinha localizado ainda, você vai tratar elas no começo ou até mesmo antes que elas aconteçam. Ou seja, é um tratamento. Isso é muito legal a gente entender. Os nossos aparelhos, eles têm basicamente 5 características. Vou falar cada uma delas aqui para vocês. A primeira é a penetração. Ele aquece a medula óssea e limpa o bloqueio do corpo. Ou seja, um dos principais pontos onde você vai fazer a aplicação da frequência terahertz é pegando aqui, desde da sua cabeça, você vai descer pela sua coluna até a sua região lombar. Nessa parte aqui é aonde, na sua coluna vertebral, é aonde são fabricadas as células tronco. Então é muito importante que você. Lembra que a gente falou aqui atrás, deixa eu até voltar um slide para mostrar para vocês. Lembra que a gente falou que dentro dos nossos corpos existem 12 canais meridianos, mais 2 vias expressas? Essas daqui são as vias expressas. Tanto quando você estiver deitado de bruço, a aplicação na sua coluna, nas suas costas, quanto quando você estiver deitado com a barriga para cima, na parte da frente, também pegando na mesma região. São essas 2 vias expressas que a medicina tradicional chinesa diz. Quando você aponta o aparelho da Price para o seu corpo, a energia terahertz, ela tem a capacidade de entrar dentro do seu organismo de 20 a 30 centímetros. Dessa forma, mesmo que for uma pessoa mais gordinha, ela vai atingir a medula óssea. Isso promove a circulação sanguínea e o QI. E ele aumenta a temperatura corporal e fortalece a imunidade. Daqui a pouco eu vou passar uma informação bem importante sobre aumentar a temperatura corporal do nosso corpo. E ele auxilia na recuperação do nosso corpo. Então, a questão da penetração, mesmo que a pessoa for um pouquinho mais fortinha, não tem problema. A aplicação do terahertz vai ser efetiva também para ela. Como eu estava dizendo aqui para vocês, se houver uma maneira de aquecer os ossos, falando sobre o aquecimento, todas as doenças poderão ser tratadas. Isso quem disse foi lá atrás, há centenas de anos, com Hipócrates, que é considerado, para quem é da área da medicina, sabe que Hipócrates é considerado o pai da medicina. Então ele já dizia lá atrás, se a gente conseguir aquecer os ossos dos nossos corpos, todas as doenças podem ser tratadas, tá certo? Continuando aqui, falando sobre a medula óssea. Quando a gente pega aqui nesse exemplo, eu vou até dar um zoom aqui para que vocês possam ver. Se a gente pega aqui os pontos de acupuntura, a gente vai ver que cada região do nosso corpo reflete em algum dos nossos órgãos. Então, quando a gente faz a aplicação do terahertz na coluna vertebral, na medula óssea, a gente está tratando todos esses órgãos do nosso corpo, direta e indiretamente. Né? Então, quando você coloca o soprador, o Iteracare, diretamente na sua coluna, ele vai ativar as células tronco do seu corpo. Ele vai promover com que seu corpo consiga produzir mais e mais células tronco. Tá? Aquecendo os ossos, eles liberam essas células tronco no nosso sistema corporal. E aqui o que eu tinha falado para vocês. Se nós conseguirmos aumentar a nossa temperatura corporal em 1 grau, saindo a média do nosso corpo,
é 36 graus. Lembra quando você ia medir a sua febre? Geralmente estava ali 35, 36 graus, às vezes 37, dava ali, você já começava a ficar em estado febril. Então, se a gente conseguir subir a temperatura do nosso corpo para 37 graus, isso pode aumentar a imunidade do nosso corpo. Olha que informação importante. Em até 5 vezes. Ou seja, 1 grauzinho a mais de temperatura no nosso corpo, a gente melhora em até 5 vezes a nossa imunidade. Um pouquinho mais sobre o que o nosso aparelho faz. Ele vai ajudar a fortalecer o sistema imunológico, ele vai aumentar a atividade metabólica nas células, ele aumenta a oxigenação celular, ele vai aumentar o fluxo sanguíneo, ele metaboliza os resíduos do corpo, ele amacia os tecidos conjuntivos, ele relaxa as fibras musculares. Isso é muito bacana, principalmente aquelas pessoas que têm dor na coluna, que tem artrite, que tem artrose, que tem mal de Parkinson. Ele vai aliviar essas dores. Muito importante sempre lembrar, o aparelho não cura nada. Ele vai auxiliar que o seu corpo promova as melhorias, tá certo? É muito importante a gente sempre falar, os aparelhos não curam doenças, eles vão auxiliar para que o seu próprio corpo se fortaleça e lute com os problemas que você tem, tá certo? Ele reduz a rigidez articular e ele é um poderoso analgésico. Quem tem dor sabe do que eu estou falando. Segundo recurso que ele tem, a ativação, porque ele ativa. Lembra que a gente estava falando que pega aquelas células que estavam ficando mais fracas e ele faz com que elas recuperem energia? Ele reativa essas células que estavam inativas por meio da ressonância. Né? O terahertz ressoa na mesma. Isso é muito legal e é muito importante que vocês prestem muita atenção agora. O terahertz ele ressoa na mesma frequência das células humanas normais, gerando 100 milhões de vibrações por segundo. É humanamente impossível você conseguir ver e identificar isso de tão rápido que é. É uma combinação, como a gente explicou agora há pouco, da medicina tradicional chinesa com a tecnologia ocidental, porque ele foi descoberto por americanos. Aqui tem um exemplo de ressonância muito legal. Para as pessoas como eu, que já tem um pouquinho mais de idade, devem em algum momento da vida ter visto um diapasão. Diapasão era aquele ferrinho que você batia ele em algum lugar e ele ficava vibrando. Se eu pegar um diapasão de 440 Hz e bater ele numa parede, bater ele em qualquer coisa, e eu tiver um outro diapasão que tem a mesma frequência, e eu só segurar os dois, um que eu bati e o outro que eu não bati, aquele que eu não movimentei, ele vai ressoar, porque a frequência desse que está se movimentando, ele faz com que aquele que está parado se movimente também. Isso é a ressonância, isso é a troca de frequências. Da mesma forma que se eu tiver um diapasão a 440 Hz e eu tiver um outro na outra mão de 500 Hz, eu posso bater o quanto for esse de 440, que o outro não vai nem se mexer, porque eles não se falam, eles não estão na mesma frequência. E é isso que acontece com o Itera-Care. Ele vai fazer a frequência, ele vai gerar a frequência na mesma frequência que a célula do teu corpo, dos nossos corpos, vibra. Então tá, a frequência de terahertz, ela ressoa com as células humanas saudáveis e vibra no mesmo nível molecular que o nosso DNA, RNA e proteínas, influenciando a nossa saúde positivamente, em uma taxa de 100 milhões de vibrações por segundo. E uma coisa que sempre me pergunto, Fernando, beleza, mas e aquela célula doente? E aquela célula que tem um problema muito grave, que tem um problema maligno? Ele vai favorecer ela também? Se acontecer isso, eu posso ficar mais doente? Isso é um perigo. Eu não posso usar um aparelho desse. Aí que está a mágica do negócio. Ele vibra na mesma frequência da célula saudável. A célula doente com um chaga desse, ela não está nessa mesma frequência. Ou seja, ele vai meio que inutilizar ela. Ele vai interromper com que ela continue se expandindo. Ele vai auxiliar. Deixa eu trocar a frase. Ele vai auxiliar que ela não se desenvolva mais dentro do seu corpo. Mas isso depende de caso para caso. Se você tem um caso mais avançado de saúde, é muito importante sempre procurar o seu médico. Então, o aparelho da Prife, o Itera-Care, ele pode ser usado por ser um aparelho não invasivo,
né? Você pode usar ele como tecnologia auxiliar nos seus tratamentos. Não importa se a pessoa faz quimioterapia, radioterapia, não tem problema. Ela pode, sempre consulte seu médico, peça autorização ao seu médico, mas pode ser utilizado como um tratamento complementar e auxiliar aos outros tratamentos que você está fazendo, tá certo? O terceiro recurso que os nossos aparelhos trazem é a questão da identificação. Como eu estava dizendo para vocês, ele interrompe o crescimento de células anormais ou mutadas. Ele fortalece as células saudáveis e repara as células danificadas, neutralizando assim as células doentes. Isso é muito legal. Aqui está um exemplo, pessoal, do quarto recurso dos nossos aparelhos, que é a questão da segurança. Em relação à segurança, deixa eu autorizar aqui. Opa. Aqui nós temos um exemplo, principalmente a mulherada vai entender um pouquinho mais do que eu estou falando, as mulheres. Esse daqui é um secador da marca Dyson. Para quem conhece um pouquinho, Dyson é a marca mais chique, a marca mais top de secadores de cabelo. Né? Tem uma tecnologia incrível. Esse daqui é o nosso Itera Care Classic, a nossa versão doméstica, a nossa versão de uso pessoal, tá? E esse daqui, no meio, é um aparelho, é um medidor de irradiação que os aparelhos emitem. Quando eu dou play aqui, eu não sei se vai aparecer para você, se vai tocar para vocês o áudio, tá? Porque os dois têm o barulhinho dos dois tocando. Caso não estiver tocando, me fala, e aí eu tento ver o que eu consigo fazer. Eu vou dar um play aqui e eu vou falando para você, vou traduzindo aqui para vocês o que esse teste está dizendo. Agora ele vai fazer o teste aqui ligando o Dyson. Olha a quantidade de radiação que ele emite. Agora imagina que você está secando o seu cabelo e você fica ali lá 15 minutos, 20 minutos. Mulheres que têm o cabelo mais comprido podem chegar a ficar ali até 30 minutos secando o cabelo. Imagina 30 minutos, tanta irradiação dedicada à sua cabeça. Agora, o mesmo teste utilizando a versão Classic do nosso aparelho. Você pode ver que ele liga o aparelho. Eu não sei se está indo o áudio para vocês, né? Mas você pode ver que tem uma luzinha azul aqui, ó. Essa luz mostra que ele está ligado. Agora ele ligou até mais forte e zero de radiação. Ou seja, os nossos aparelhos são extremamente seguros porque eles não emitem irradiação. Você pode usar tanto em pessoas, crianças, animais, humanos, adultos, idosos, não tem problema. Qualquer pessoa consegue utilizar os nossos produtos. Aí ele está mostrando aqui, fazendo os últimos comentários e falando a respeito do que eu acabei comentando com vocês, que os nossos aparelhos não emitem radiação. Outra coisa muito legal que a Price tem, pessoal, é a questão de responsabilidade civil. Nós temos um seguro que ele é um seguro de $1 milhão para casos de possíveis acidentes. Como assim, Fernando? Sabe quando a gente vê no jornal que a pessoa deixou o celular carregando, o celular explodiu, pegou fogo, feriu a pessoa, queimou a casa, aconteceu alguma coisa? A Prife ela tem um seguro. Caso algum dos nossos aparelhos exploda, pegue fogo, te cause algum dano, todas as suas despesas com hospitais, as despesas que você tiver por conta de um problema desse, são custeadas por esse seguro que nós temos. A parte boa de falar desse seguro, nós temos duas partes boas, na verdade. Uma é que você saiba que existe um seguro de $1 milhão
para possíveis problemas, e a segunda parte que em quase 4 anos esse seguro nunca precisou ser usado, porque nós nunca tivemos problema com isso, tá certo? Isso é muito importante que você saiba, porque isso tranquiliza as pessoas, né? E o quinto recurso dos nossos aparelhos é que eles são muito fáceis de usar. Não requer a aplicação de um profissional, não requer um curso, não é muito simples. Qualquer pessoa pode usar. Tanto aqui você pode ver nos exemplos, aplicação em idosos, até as próprias pessoas se aplicando, né? Ou então uma outra pessoa aplicando. Qualquer pessoa pode utilizar. Aqui no exemplo, um bebê, idosos. Nós temos também deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar um outro slide. Aqui a aplicação em animais, em pets. Eu aplico nas minhas cachorras, elas amam. Uma delas ama muito, a outra ela tem um pouquinho de medo do barulho, mas a gente acaba sempre fazendo as aplicações. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho disso daqui que eu acho muito bacana. Aqui foi utilizada uma câmera Bilwell Kirlian, né, que ela mede a aura das pessoas. Antes de começar a aplicação do terahertz, foi medida a aura desse rapaz aqui que está deitado, de bermuda branca e camisa azul, tá certo? O resultado desse teste mostra as bolinhas aqui, ó, coloridas, cada uma num canto. Quanto mais próximo dessa linha central a bolinha estiver, quer dizer que mais alinhado estão seus chakras, tá certo? Após 15 minutos de aplicação do Aitera, ok? Foi medido novamente, lembrando que essa aqui é a versão Premium Plus, então foi em 15 minutos foi tudo feito. Em apenas 15 minutos, ele saiu de um alinhamento dos chakras de 75% para 92%. Olha que bacana. Essa é a parte quântica do aparelho. É a parte que ele também ajuda a realinhar a energia do seu corpo. Tá certo? Aqui alguns outros tipos de utilização dos aparelhos para a questão de estética, de embelezamento, de skincare. Uma coisa muito legal quando a gente vai falar de skincare é a utilização dele na água. Como assim, Fernando? Se você pegar o seu Aitera e colocar ele virado para a água por 2 minutos, você vai fazer um tratamento na sua água. Você muda a estrutura molecular da água para uma cadeia linear. Ou seja, você molda a água que você vai tomar. Você melhora a água que você vai tomar. Essa água, ela vai, quando você ingerir ela, você vai ver que você vai no banheiro de forma muito mais rápida. Ela filtra melhor dentro do seu corpo. Tá certo? Aqui alguns benefícios de você utilizar o Aitera na água. Ele aumenta o nível de atenção, ele abastece o cérebro, ele promove uma sensação de bem-estar, ele fortalece o sistema imunológico, ele reduz as toxinas do corpo, ele hidrata o corpo ultra rápido, como eu disse para vocês, ele reforça a perda de peso saudável, ele neutraliza os radicais livres e ele aumenta a oxigenação celular, que é uma das principais coisas que ele entrega quando você aponta ele para a água. Né? Você pode aplicar ele por fora do vidro, ou pela parte do vidro, ou por cima da água. Se você fizer pelo vidro, ele atravessa o vidro. O único lugar que consegue prender o terahertz é a água. Então, por exemplo, lembra que eu falei sobre 20 a 30 centímetros de penetração? Quando você coloca ele direcionado para a água, ele fica armazenando tudo aquilo que você está fazendo dentro daquele copo de água. Então, falado da água, a gente volta aqui para o skincare. Então, você foi lá, pegou um copo d'água, água limpa sempre, ok? Colocou o terahertz na água, bebeu um pouquinho da água, você coloca no borrifador e borrifa um pouquinho de água no seu rosto. E aí você vai fazendo, as mulheres vão entender um pouquinho mais disso do que os homens, você vai fazendo um lifting na sua cara, você vai aplicando, você já jogou água no seu rosto, certo? Com o borrifador. Ou pega mesmo a água, molha a mão de água e passa água no seu rosto. Você vai ficar mais ou menos uns 10 centímetros do seu rosto com o aparelho, coloca na velocidade mais fraquinha e você vai passando. Eu vou pedir para vocês fazerem um teste quando chegar os aparelhos de vocês. Molhe o seu rosto, mas só faz em metade. Metade do seu rosto, que vai estar molhada, você vai pegar o Aitera, você vai colocar para o teu rosto e você vai passando a mão junto e vai levantando a pele do seu rosto. Durante 5 minutinhos. 5 minutinhos é o suficiente. Após 5 minutos, vai para frente do espelho e olha o teu rosto. A parte que você fez a aplicação, nesses 5 minutinhos, você vai reparar que as linhas de expressão, as mais finas, elas começam a diminuir e até sumir. As linhas mais profundas, elas vão amenizando com o passar do tempo.
conforme você vai fazendo isso diariamente. Você pode fazer ali tranquilamente 2 vezes por dia, de manhã, a hora que acorda e antes de dormir. Não tem contraindicação nenhuma a utilização dos nossos aparelhos, tá certo? Nesse sentido. Então, eu desafio vocês, faz o teste metade do rosto, depois você faz da outra metade. Quando forem fazer demonstrações para vender aparelho, para indicar para uma pessoa, faz só em metade do rosto. Aí fala assim, ó, para ficar jovem na outra metade do rosto, tem que comprar um aparelho. A pessoa vai querer comprar um aparelho na hora, para não ficar com o rosto diferente. Continuando aqui, você pode também aplicar na sua cabeça. Na verdade, você pode aplicar no seu corpo inteiro. Mas quando você faz a aplicação na cabeça, com o passar dos meses, né, mais ou menos 6 meses de aplicação nesse caso, você pode ver que alguns fios vão voltando a escurecer. Ou seja, não está dizendo que você vai voltar a ser jovem, que seu cabelo vai ficar como você tinha 20 anos. Não. Mas os fios, eles vão dando uma escurecidinha. E eu falo isso porque eu uso praticamente todos os dias no meu, e eu vi que começou a diminuir a quantidade de fios brancos que eu tenho no meu cabelo. É óbvio que é aos pouquinhos, e você vai tirando foto, vai acompanhando para você poder fazer o seu antes e depois. Pessoal, só uma informação importante: pessoas que têm pressão alta, que sofrem de pressão alta, a aplicação do Aitera Care direcionado à cabeça é de 30 segundos a no máximo 1 minuto. Não passar de 1 minuto. O ideal é ali os 30 segundinhos, suficiente para aplicação direcionada à cabeça. Isso somente em pessoas que têm casos de pressão alta. Pessoas que não têm problema de pressão alta, não tem problema, pode colocar por mais tempo. Eu, por exemplo, faço por 2 minutinhos na minha cabeça, eu não tenho problema de pressão, então eu utilizo por 2 minutinhos antes de dormir na minha cabeça e já vejo os resultados. Inclusive, quando eu faço aplicação na cabeça antes de dormir, eu reparo que eu durmo mais tranquilo e eu durmo a noite inteira. Antes eu acordava bastante no meio da noite. Quando eu comecei a fazer essas aplicações, principalmente no pescoço, na nuca e na região da cabeça, na coronária frontal também, eu reparei que as minhas noites de sono, elas se tornaram melhores com o passar do tempo. Ou seja, eu durmo e minha noite rende até o dia seguinte. Antigamente isso era muito raro. Aqui da água a gente já comentou. Existem pessoas, principalmente na Europa, na Polônia, é muito comum que quando as pessoas lavam as frutas, os alimentos, os vegetais, eles utilizam a água também com terahertz e eles também fazem aplicação nos alimentos, tá certo? Da mesma forma que também é utilizado em animais, em pets, em gatinho, cachorrinho e por aí vai, tá certo? Algumas contraindicações. Pessoal, é muito importante que sempre que você for fazer uma demonstração dos nossos aparelhos para alguém, que você faça uma anamnese, que você pergunte coisas básicas, tá certo? Você precisa ter uma noção dos problemas que a pessoa tem, de o que aflige ela. E, principalmente, mulheres grávidas, não aplicar diretamente a energia terahertz no feto, tá certo? Mulheres menstruadas, não aplicar diretamente o terahertz no seu ventre. Por quê? O calor das ondas terahertz, o calor que a frequência terahertz emite, ele vai promover que a sua menstruação aumente, ou seja, você vai acabar sangrando um pouco mais. Então, não é recomendado nem para mulheres menstruadas, não é recomendado para mulheres que estejam menstruadas e não é recomendado a aplicação direto na barriga da mulher grávida. Você pode aplicar no resto do seu corpo inteiro, só não aplique diretamente voltado ao seu feto. Por quê? É um ar quente. Ele esquenta de dentro para fora, ou seja, você vai acabar esquentando o seu bebê. Isso não é legal, né? Pode causar um incômodo para ele, tá certo? Então, por isso nós não recomendamos nesse caso. Pessoas que têm stent, marca-passo no coração, não aplicar diretamente no local onde está o stent ou marca-passo. A mesma coisa serve para pessoas que têm placas de titânio, placas de aço dentro do corpo, porque da mesma forma que eu falei, você vai esquentar de dentro para fora essas peças que estão dentro do seu corpo e isso vai te machucar, vai te esquentar
de dentro para fora, tá certo? Então nós não recomendamos. Deixa eu ligar aqui minha câmera para vocês. As pessoas que tiverem algum caso de implante, por exemplo, elas podem fazer da seguinte forma. Nós aprendemos com o Dr. Peter que na medicina tradicional chinesa, se vocês puderem olhar a câmera, deixa eu só achar o lado que eu tenho aqui. Se vocês, o Dr. Peter ensinou para gente, que é um dos diretores da Prife, ele também é médico de medicina tradicional chinesa, acupunturista, irinólogo, entre outras coisas. Ele explicou para a gente o seguinte: quando você aplica na palma das mãos, pegando aqui, principalmente nesses 2 dedos de baixo, e vem passando ao longo do seu braço, até aqui essa região, Fernando, esse é o caminho desculpa. que leva até... Você está no slide. É o caminho anterior. que leva até o coração. Então, a pessoa que tem o stent marca-passo, ela faz nos 2 braços, pegando desde a palma da mão, sempre em movimento circular, devagarzinho, mais ou menos 10 centímetros de distância, e você vem aplicando ao longo do seu braço, até aqui. Vai repetir a mesma coisa do outro lado, durante 2 minutos cada lado, é mais do que o suficiente. Você vai ter atingido o teu objetivo, que é a região coronária, é a região do seu coração, de forma que você não precisou jogar o terahertz diretamente no seu coração, onde você tem um marca-passo ou stent. Tá certo? Continuando aqui, pessoas que têm lente de contato. Se a pessoa tem uma lente de contato e ela quer fazer no rosto, é importante que ela tire a lente, porque o calor da onda terahertz vai prejudicar a lente dela e vai ter um baita problema. Então, não é indicado. A mesma coisa acontece com feridas abertas. Se você aplica diretamente numa ferida aberta, você vai promover o sangramento. E aqui, objetos implantados é o mesmo que eu falei sobre as placas de titânio. Continuando aqui, sobre os nossos aparelhos terahertz, era isso, sobre o iTeraCare, era isso que eu queria falar. Nós também estamos trazendo para o Brasil, são 2 produtos que nós lançamos agora, que é o iTeraCare e o iTera BioLite. O iTera BioLite é um aparelho que eu acho fantástico. Pessoal, para esses dias de frio, vocês não têm noção o quanto de benefício que ele traz. Ele aquece o teu corpo de uma forma de dentro para fora, que pode estar o frio que for lá fora. Eu faço antes de dormir, a hora que eu vou para minha cama, eu tô tão quente por dentro que eu mal sinto calor. Eu consigo deitar como se a gente estivesse no verão. Basicamente, ele tem 4 tecnologias. Tá? A primeira é o terahertz, que é a base da Prife, energia quântica, grafeno infravermelho distante. Pessoal, quando a gente fala de grafeno, tem muita gente, principalmente a galera os terapeutas e tudo mais, eles têm um baita pé atrás com grafeno. Porém, o grafeno infravermelho distante, que é o que o aparelho utiliza, é muito importante que vocês percebam isso, o foco dele é ajudar na penetração da energia que sai através dessa chapa aqui, dessas placas aqui. Então, a única coisa que ele vai fazer é favorecer que a hora que a energia terahertz, energia quântica e a tecnologia PMF estiverem vibrando aqui, ele vai promover a entrada dessa energia no seu corpo. Tá? E a tecnologia PMF, que é o principal desse aparelho. Tá? Os nossos pés são considerados o segundo coração do corpo humano, né, de acordo com a medicina tradicional chinesa. Existem mais de 60 pontos de acupuntura concentrados ao longo das solas dos nossos pés, ou seja, só nos nossos pés tem 60 pontos de acupuntura. A estimulação desses pontos de acupuntura melhora a estagnação do QI, melhora os canais meridianos dos pés, né, que são 6, né, que são o fígado, o rim, baço, estômago, bexiga e a vesícula biliar, tá certo? Quando nós colocamos a sola dos nossos pés nessa máquina aqui, nesse aparelho aqui, deixa eu mostrar para vocês, ele vai promover tudo isso que eu falei para vocês. Mas deixa eu contar um pouquinho para vocês sobre o que é o PMF. A terapia de campo eletromagnético pulsado.
Basicamente, é a tradução do PEMF. Tá? Ele utiliza a tecnologia para estimular e exercitar as células. Ele ajuda a resolver disfunções celulares e ele promove bem-estar geral. Ele demonstrou resultados notáveis no tratamento de condições como fratura de ossos, osteoporose, inflamação do corpo, obesidade, doença de Parkinson e depressão. Quanto à obesidade, pessoal, só para vocês terem uma noção, sempre que você vai utilizar o Itera BioLite, é muito importante que você pegue, coloque o copo d'água, você vai colocar ali o seu terahertz nele, você vai pegar o seu Itera Care, vai fazer aquela água que eu ensinei para vocês agora há pouco, ao longo de 2 minutos, você vai tomar um copo. Durante 30 minutos, você vai ficar com seus pés em cima desse aparelho. Você vai ver que seu corpo vai ficar muito quente, você vai ver que você vai suar, você vai ver que você vai transpirar bastante, por isso é muito importante que você beba bastante água. Para vocês terem uma noção, a utilização durante 30 minutos do Itera BioLite, ele equivale a você fazer uma caminhada de 5.000 passos. Imagina aquela pessoa que tem problema de obesidade, que ela não consegue mais andar por conta de obesidade, que ela tem dificuldade de locomoção, ela tem dificuldade, ela precisa andar de cadeira de roda, alguma coisa assim por conta do peso. Ela está sentada assistindo televisão, ou ela está na cadeira dela, ela coloca o pezinho dela ali durante 30 minutos, 1 ou 2 vezes por dia. Eu gosto de usar quando eu acordo e eu gosto de usar antes de dormir. Eu uso 2 vezes por dia o meu. Essa pessoa ela vai ter o favorecimento da energia terahertz do corpo dela, ela vai ter as inflamações do corpo dela diminuindo, ela vai estar fazendo, é como se ela estivesse andando, se ela utilizar 2 vezes por dia, 10.000 passos, estamos falando de algo em torno de 8 quilômetros por dia se ela andar, se ela aplicar 2 vezes, ou seja, tem muitos benefícios que podem ajudar pessoas assim, entre outros tipos de pessoas. Continuando, ele também ajuda a aliviar as dores do corpo, ele melhora o sono. Isso daqui, para mim, como eu disse para vocês que eu utilizo o Itera eu passo um pouquinho na cabeça antes de dormir. O Itera BioLite também ajuda nessa questão do sono, ele também reduz a inflamação do corpo, ele melhora a clareza mental e foco, você fica relaxado, você fica tranquilo, você fica mais concentrado. Essa é a minha experiência. Estou compartilhando com vocês a minha experiência sobre esse aparelho. E ele ele aprimora a recuperação do corpo, tá certo? Outros aparelhos, outros produtos estão vindo para o Brasil, tá certo? Como o IonShield, que deve chegar agora. Nós devemos fazer o lançamento dele no mês de setembro ou outubro agora de 2025, entre outros produtos. Eu não vou entrar no detalhe dele agora, tá certo? Pessoal, a parte de produtos, né, o que a gente ia conversar sobre produtos se encerra aqui. Para as pessoas que querem conhecer os aparelhos da Prive, querem comprar os aparelhos da Prive para melhor da sua saúde, para uma empresa global em apenas 3 anos, então, ela tem um plano de negócio extremamente agressivo que pode fazer com que você não só tenha os benefícios do aparelho para a sua saúde, como também tenha uma fonte de renda extra, que pode se tornar, inclusive, sua principal fonte de renda. Existem centenas, milhares de pessoas ao redor do mundo que vivem exclusivamente de Prive e com uma qualidade de vida altíssima. E eu vou explicar para vocês o porquê nos próximos minutos. Deixa eu abrir aqui a minha outra apresentação que eu quero compartilhar com vocês e a gente vai falar a respeito disso. Só um segundinho, por favor. Deixa eu só tomar um golinho d'água, que eu estou falando, e eu estou com a boca seca. Só um minutinho, por favor. Deixa eu abrir ela aqui. Só um segundo, compartilha minha tela. Compartilhamento de tela. Legal. Agora nós continuamos.
Como eu estava explicando para vocês, a Price ela tem um plano de negócios que permite que você transforme a Price em uma fonte de renda extra. Que você monte tanto você seja um revendedor dos nossos produtos, como você pode se tornar um líder de equipe, construir uma equipe de revendedores e ser comissionado tanto pelas suas vendas pessoais, como também pela sua equipe de vendas que você construiu aqui junto com a Price, tá certo? A Price basicamente ela tem um plano de negócios que nos comissiona, que comissiona os representantes dela. Deixa eu chegar aqui para vocês. Em até 8 maneiras de ganhar dinheiro, tá certo? Ela tem desde um bônus de patrocínio, bônus de redenção de fidelidade, bônus binário de grupo, bônus de liderança, unilevel, promoção de ranking e o pool global, tá certo? Deixa eu comentar com vocês aqui um pouquinho. Quando você entra na Price, para você se tornar um representante da Price, basta que você compre um dos nossos produtos. A partir do momento que você adquiriu um dos nossos produtos, automaticamente você está apta a também poder representar. O que muda é a condição com que você entra na Price. Por exemplo, se você compra um Itera Care, o Classic, que é o que nós temos ativo aqui no Brasil hoje, você tem 200 pontos, tá certo? Com 200 pontos, automaticamente você se torna um prata. Se você comprar 600 pontos de produto, automaticamente você se torna um ouro. E se você comprar 2.000 pontos de produto, automaticamente você se torna um diamante. Lá na frente vocês vão identificar a diferença de um para o outro. Uma coisa muito importante, Fernando, eu comecei como prata. Em algum momento eu posso fazer upgrade e me tornar um ouro? Sim, a qualquer momento, desde que você compre de uma só vez 600 pontos ali dentro do mês. A partir do momento que você comprou 600 pontos de uma vez, você saiu de prata e se tornou ouro. A mesma coisa acontece quando você compra 2.000 pontos para se tornar diamante. Mas vamos lá, deixa eu mostrar para vocês na prática como que funciona isso. Quando você indica uma pessoa para a Price, essa pessoa comprou um aparelho da Price, a Price faz toda a parte de entrega. Então, por exemplo, você vendeu um aparelho para o teu vizinho. Você apresentou para o seu vizinho gostou do aparelho, fez muito sentido para ele, ele quer comprar um aparelho. Ao invés de você comprar um aparelho, você lá entregar para ele, você revender, você colocar seu preço em cima, você pode cadastrá-lo, a Price vai fazer a entrega, ele vai pagar direto para a Price vai fazer a entrega desse aparelho para o seu cliente e ela vai te comissionar em 10% dos pontos do produto que ele comprou. Exemplo, voltando aqui para aquela tela. Se a pessoa comprou um Itera Classic, gerou 200 pontos. 10% de 200 pontos são $20. Se a pessoa entrou como ouro, são 600 pontos. 10% de 600 pontos são $60. A mesma coisa para o diamante, são 2.000 pontos. 10% de 2.000 pontos, $200. Não tem segredo. Bônus de patrocínio, sempre 10% dos pontos que a pessoa comprou no primeiro pedido. Legal? Essa é a nossa primeira forma de ganho. Porém, quando esse cliente compra o produto, você já ganhou aquela primeira comissão. Se você é um prata, agora você vai conseguir identificar a diferença entre ser prata, ouro ou diamante. Você vendeu um Itera Classic de 200 pontos. Você ganhou $20 de comissão, porque é referente a 10% do pacote, dos pontos do pacote em dólar, certo? Só que aquele produto não custa 200 pontos, não gera 200 pontos. Você, como prata, você ganha 35% daqueles 200 pontos, ou seja, $70, daquele mesmo aparelho que você já vendeu, você ganha em valor para trocar por novos produtos dentro do seu escritório virtual, dentro do back-office da Price. Ou seja, você foi lá, você vendeu o aparelho para o teu vizinho, você ganhou comissão em dinheiro ali na hora que você vendeu, do aparelho que você vendeu, a Price te deu mais uma comissão que é para você trocar por produto. E aí você pode trocar por um produto que você ainda não tenha, por um produto que você quer, por um produto para revender, por um produto para fazer demonstração, pelo produto que você quiser. Detalhe, observação muito importante.
esses pontos aqui de redenção de fidelidade que você troca por novos produtos, eles não geram novas comissões, tá certo? É muito importante isso. Então, quando você troca esses pontos de produto, você pega o produto, você pode vender o produto, usar o produto da forma que você quiser, porém não geram novas comissões. Legal? Se você for um ouro, ao invés de ganhar 35% de comissão daquele pacote, você ganha 40%. E se você for diamante, são 50%. Então, por exemplo, 50% de um pacote de 2.000 pontos, ele te dá $1.000 para você gastar. Se fosse 50% de um pacote de 200 pontos, ele te daria $100 para você trocar por produto. Fernando, mas eu posso ir guardando esses pontos e acumulando esses pontos para trocar por produtos de valor agregado maior depois? Sim, da forma que você quiser. Inclusive, você pode somar tanto esses pontos com as suas outras comissões e trocar por produtos também. Não tem problema algum. Tá certo? Segundo bônus, então, pontos de redenção de fidelidade, no qual você troca por produtos. Terceira forma de bônus, e essa forma aqui, ela é muito forte, é o bônus de emparelhamento de nível. Então vamos lá. A Prife ela vai te pagar 40% de cada primeiro emparelhamento. Você ouviu bem? 40% de cada emparelhamento em todos os níveis. Mas é muito importante que você se atentem aos detalhes. Você tem uma pessoa prata de um lado e outra prata do outro, certo? São 200 pontos que tem aqui, que você vai contar por um lado. 40% de 200 pontos são $80. Se for um ouro, ouro com ouro, vamos ver se tem aqui o exemplo, ouro com ouro, um ouro de um lado, um outro ouro do mesmo lado, $240. E se for diamante com diamante, $800 no emparelhamento. Uma vez que pagou esse emparelhamento, você vai para o próximo. Muito importante. Vamos supor que você tem um diamante aqui. E aqui do outro lado, no emparelhamento, não entrou outro diamante. Entrou um prata. Não tem problema. A Prife sempre vai pagar pelo menor pacote. Ou seja, ao invés de você ganhar os 800, que seria se tivessem 2 diamantes, como você só tem um diamante de um lado e um prata do outro, a Prife vai te pagar 80. Só que se em algum momento esse prata faz um upgrade para ouro, você já ganhou 80, certo? Ele vai te pagar a diferença de $160 e vai chegar nos $240 acumulado que ele te pagou. Porque esse cara aqui é diamante e esse cara aqui ainda é prata. Se ele faz aqui um upgrade, você ganha a diferença do que você não tinha recebido ainda. E se em algum momento ele faz o upgrade até chegar em diamante, você recebe a diferença para chegar nos $800. E detalhe, tudo isso é automático. O próprio sistema entende e faz. Você não precisa se preocupar com isso. Tá certo? Então, o bônus de emparelhamento de grupo é referente ao emparelhamento de quem caiu do lado esquerdo e quem caiu do lado direito. Detalhes importantes. Conta também o derramamento, o transbordo que a sua linha upline possa ter feito ali embaixo de você. Para as pessoas que não entendem ainda da linguagem do mercado de marketing de rede, de marketing multinível, não se preocupem. Depois fala com a pessoa que te convidou para estar aqui nessa live agora e ela vai te tirar as dúvidas, ela vai mostrar o back-office dela, ela vai te exemplificar, ela vai entrar bem no detalhe com você. Não se preocupe, anota agora aí no papel as dúvidas que você for tendo, que ao final desse Zoom, a pessoa que te convidou para estar nessa sala, ela vai entrar em contato com você e vai tirar todas essas dúvidas, tá certo? Quarto bônus que nós temos é o emparelhamento de grupo. Esse bônus aqui para a gente do Brasil, ele é um pouquinho diferente, é um bônus novo, as pessoas não estão acostumadas a ver. Mas lá na Ásia é um bônus comum e funciona demais. O bônus de emparelhamento de grupo, ele funciona da seguinte forma. Os 3 primeiros níveis que você tem ali na sua organização não contam para emparelhamento de grupo. Ele vai começar a contar do 4º nível em diante. Ou seja, acompanha comigo aqui olhando a tela. Todo mundo que cai na Power Leg, nessa primeira perna aqui, que são as pessoas que você mesmo cadastrou, ou as pessoas que caíram de derramamento lá de cima, vão ser pagos como emparelhamento de nível, que é isso que eu mostrei para vocês, os 40%. As pessoas que tiverem do 4º nível em diante, na interna dessa galera,
desse pessoal aqui, ele vai gerar o bônus de emparelhamento de grupo, que funciona da mesma forma que o binário. Ou seja, você vai somar tudo que está aqui desse lado, vai somar tudo que está aqui desse lado, vai fazer o emparelhamento e a Prife vai te pagar 8% se você for prata, 10% se você for ouro ou 12% se você for diamante. Só que, uma observação, existe um teto. O limite do prata é ganhar $300 por dia. O limite do ouro é ganhar $900 por dia. E o limite do diamante é ganhar $3.750. Tudo que eu estou falando aqui com vocês é referente a dólares, nada de real, tá certo? Pessoal, olha só isso daqui que legal. Vamos supor que você é um prata, você entrou como prata. E aí, todos os dias a Prife paga tanto o bônus de indicação direta, o bônus de emparelhamento de nível e o de emparelhamento de grupo. Todo dia, quando é meia-noite na Malásia, que é o equivalente a 1 hora da tarde aqui no Brasil por conta do fuso horário, o escritório virtual de todos vocês, ele fica fora do ar. Da meia-noite da Malásia até 1 hora da manhã da Malásia, todos os dias, de segunda a segunda, o escritório virtual sai do ar. Por que ele sai do ar? Ele sai do ar porque ele roda todos os pagamentos e ele faz os pagamentos de todas as comissões de todos os afiliados da Prife ao redor do mundo. Então, da 1 da tarde aqui do Brasil, por conta do fuso horário, até as 2 horas da tarde do Brasil, você não consegue fazer nada. Você não consegue acessar seu escritório virtual, você não consegue cadastrar, você não consegue vender produto, você não consegue fazer nada. Mas às 2 horas em ponto, você pode acessar o seu escritório virtual, você vai ver tudo que aconteceu no dia anterior e suas comissões já pagas. Isso é muito legal. Vamos supor que deu ali meio-dia, já está quase dando 1 hora da tarde para fechar o escritório virtual. E você viu que você tem de bônus de grupo mais do que $300 para receber. Você pode ir lá, fazer o upgrade da sua conta e ir para Gold ou para ouro, né? Ou para diamante. Não tem problema. E aí você não perde aquelas comissões que você ganharia por conta do teto. Mas vamos supor que hoje, vamos supor que você se cadastrou como prata e você tem hoje para receber $400 de comissão e você não fez upgrade. A empresa vai te pagar $300, ela vai zerar os emparelhamentos daquele dia e aqueles $100 que ficou para a empresa. No dia seguinte começa a contar tudo de novo, com todo o volume que entrar naquele dia seguinte, a empresa vai te pagar esse bônus novamente. Beleza? Caso você não tenha entendido alguma coisa desse bônus, não tem problema. Você vai ver que é tudo automático. Conforme você vai cadastrando as pessoas vão entrando, trabalhando, representando, se desenvolvendo, automaticamente o sistema, o back-office vai fazendo toda a leitura disso e os pagamentos tudo certinho. Qualquer dúvida, depois, mais uma vez, fala com a pessoa que te convidou, ou, caso ela não saiba, com o upline dela, e vão tirando todas as dúvidas referente ao plano de negócios. Não se preocupem com isso, tá certo? Quinta forma de bônus, bônus de liderança. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho para mostrar para vocês. Lembra que aqui você ganha 8, 10 ou 12% com um teto de 300, 900 ou $3.750? Esse bônus ele é pago todos os dias, certo? Certo. Então, o quinto bônus, que é o bônus de liderança, ele vai pagar para você 10% no seu primeiro nível de todos os seus diretos do que eles ganharem do emparelhamento de grupo. Ou seja, vamos supor que o José cadastrou a Maria e a Maria ganhou $300 de bônus de grupo, de emparelhamento de grupo hoje mesmo. O José, que indicou a Maria, por ela ser direta dele, ele ganha 10% desses $300. Ou seja, ele ganhou $30 de comissão. E se ela tiver bônus todos os dias ele vai receber 10% de comissão dela. Só que não para por aí. Os diretos da Maria, o José vai receber 5%. Os diretos dos diretos da Maria, também 5%, até o quarto nível, se você for prata. Se você for ouro, até o quinto nível. E se você for diamante, até o sexto nível de profundidade. Pessoal, isso é muito forte. Imagina que você tem uma equipe global
uma equipe que tem afiliados ao redor do mundo. Imagina que a Prife aqui no Brasil começou dia 6 de junho. Tem somente 250 e poucas pessoas cadastradas no país inteiro. Não é nada. O Brasil, eu tenho certeza que vai ter mais de 100 mil afiliados nos próximos 2 anos, tranquilamente, com o produto que nós temos. Ou seja, imagina o potencial que esse bônus tem. Lembrando que sempre 10% para os seus diretos e 5% na profundidade, podendo chegar na quarta ou até a sexta geração. Tá certo? Esse é o bônus de liderança. Temos também o nosso matching bônus, que é o bônus unilevel. O bônus unilevel, ele é calculado de acordo com a manutenção mensal das pessoas, com a ativação mensal. Nós somos uma empresa de produtos, a Prife no Brasil ainda não tem produtos para ativação mensal, porém, você pode fazer isso de duas formas, na verdade de três. Você pode pagar $30 por mês e ir acumulando esse saldo até você ter um saldo lá dentro, somando suas comissões, o dinheiro que você mandou e todo saldo que você tiver lá dentro, e trocar por produtos dentro do seu escritório virtual quando você tiver saldo suficiente para os produtos que você quiser, para os aparelhos que você quiser, ou você pode pagar esses $30 de uma vez pelo ano inteiro, ou seja, você pagaria $360 e já fica com um ano inteiro de atividade paga, ou a partir do momento que nós tivermos produtos aqui no Brasil, você pode comprar produtos que vão estar nessa casa de $30 ou menos para fazer a sua ativação mensal. Na ativação mensal, você vai... deixa eu mostrar aqui um outro exemplo para vocês, que vai exemplificar melhor. Esses $30, eles são equivalentes a 21 PVs. Você vai ganhar na profundidade que varia entre o quarto nível, podendo chegar até o 20º nível de profundidade. É óbvio que tem parâmetros, é óbvio que tem regras. Você atingindo essas regras, você pode chegar até 20 níveis de profundidade. Esse bônus, quando a sua equipe está pequenininha, ele é pequenininho, porque ele vai pagar um percentual daqueles 21 PVs, ou seja, ele vai te pagar 3% daqueles 21 PVs. Só que quando você tiver uma equipe com 1.000 pessoas, com 2.000 pessoas, com 20 mil pessoas, e por aí vai, ó, por exemplo, aqui, ó, que já começa a ficar interessante aqui, ó. 256 pessoas ativas já te geram um bônus de $161. $161, a gente está falando de quase R$ 1.000, né? Uma equipe com 512 pessoas, estamos falando de $322, estamos falando de R$ 1.500 pela ativação das pessoas, podendo chegar a números estratosféricos lá embaixo, tá certo? É óbvio que vai depender do seu desenvolvimento, da equipe que você constrói, e do seu trabalho, tá certo? Opa, e aqui, sétima forma de bônus, avanço de ranking. Sempre que você bate um nível, você ganha um bônus único. Esse bônus é pago uma única vez, tá certo? Como que funciona? Quando você se torna gerente uma estrela, o que é um gerente uma estrela? Só para vocês, só para ilustrar aqui para vocês. Quando você cadastra 2 diretos, um na perna esquerda, um na perna direita, e esses diretos têm uma linha de pontuação de PVs de 10 mil pontos vindos daquela linha específica de direto, você tem 10 mil pontos de um lado, 10 mil pontos do outro, você se torna um gerente uma estrela. Para você se tornar um gerente 2 estrelas, você tem que ajudar aquelas 2 pessoas que você cadastrou, que estava aqui embaixo, a se tornarem gerente uma estrela. Ou seja, se aqueles seus 2 diretos se tornam gerentes uma estrela, automaticamente você vira um gerente 2 estrelas. E a mesma coisa acontece quando você tem 2 gerentes 2 estrelas embaixo de você, você se torna um gerente 3 estrelas. Então, quando você bate gerente uma estrela, você ganha um bônus de $300 que é pago na virada do mês, tá certo? Quando você se torna gerente 2 estrelas, você recebe uma única vez também o bônus de $600 também pago na virada do mês.
E quando você se torna gerente de 3 estrelas, você ganha um bônus de $300, desculpa, de $900 uma única vez na virada do mês. E aí nós vamos para as pedras. Quando você se torna Safira, um bônus único de $1.500, Rubi, $3.000, Pérola, $4.500, Esmeralda, $6.000, Diamante, $8.000 e Crown Ambassador, você ganha um bônus único de $16.000. Tá certo, pessoal? Não é fácil, mas não é difícil. Centenas de pessoas já chegaram nesses níveis e aqui no maior título que nós temos 3 pessoas ganhando, que já ganharam esse bônus de embaixador coroa. Tá certo? Diamante, nós temos alguns também, alguns bons diamantes entre os outros níveis, mas muitas pessoas atingiram esses níveis, tá certo? E a nossa última forma de bônus é a partilha de lucros global. Uma vez por ano, a Prife ela destina 2,1% do faturamento global das vendas que ela tem e ela divide da seguinte forma: ela pega esses 2,1 e 0,1% desses 2,1 são divididos entre todos os diretores Safira, 0,2 entre todos os rubis, 0,3 entre todos os pérolas, 0,4 entre todos os esmeraldas, 0,5 entre todos os diamantes e 0,6 entre todos os embaixadores coroa. Tá certo? Olha só que legal, pessoal. Quanto maior o nível que você vai, menos pessoas tem que atingiram aquele nível. E basicamente ele vai aumentando progressivamente todos os níveis. Ou seja, menos pessoas vão recebendo valores maiores. Ou seja, quanto mais você se desenvolve, automaticamente mais dinheiro você vai ganhando. Tá certo? Aí existem os parâmetros, as regrinhas, mas uma coisa eu garanto para vocês: quando você chega nesses níveis aqui, a sua rede automaticamente já está fazendo toda a qualificação necessária para que você atinja os níveis, tá certo? Outra coisa que é importante a gente citar: 80% de toda a comissão que você ganha, na verdade, da maioria dos bônus que você ganha em dinheiro, são divididos da seguinte forma: 80% em dinheiro que você já pode sacar. Os saques são feitos, são solicitados todos os domingos, entre domingo, meio-dia e segunda-feira, meio-dia, aqui do Brasil. Tá certo? Na verdade, domingo, 1 hora da tarde e segunda-feira, 1 hora da tarde. E os saques são pagos entre quinta-feira, 1 hora da tarde e sexta-feira, até o final da tarde. Tá certo? 80% do dinheiro que você recebe, ele vai para a carteira que você pode sacar ele em dinheiro, em USDT, ou transferir para um cartão de débito internacional, que você pode solicitar aqui na Prife, e 20% vão para aquela carteira que você troca por produtos dentro do sistema da Prife. Tá certo? Aqui alguns bônus que o pessoal ganha. Todo mês a gente tem um ranking dos 10 maiores bônus pagos pela empresa. Nunca aparece o nome da pessoa, até por conta de segurança dessa pessoa, para não expor o bônus que ela está ganhando. Mas você pode ver que a média dos top cheques aqui da Prife varia entre 120 e 150 mil dólares mês. Lembrando que no mês de aniversário da empresa, quando ela paga o pool global, essas 3 pessoas, esses 3 maiores cheques aqui da empresa, chegam a receber algo por em torno ali de quase 500 mil dólares. Ou seja, é um baita resultado, é extremamente agressivo o plano de compensação da Prife International e da Prife Brasil. Pessoal, a apresentação de negócios da Prife está concluída. Eu vou abrir agora para vocês. Eu vi que o doutor Neilson estava aqui na sala. Doutor Neilson, você está aqui na sala ainda? Se você tiver, levanta a mão. Eu gostaria de te chamar aqui um pouquinho para que você, até pela sua experiência como médico, pelo conhecimento que você tem e tudo mais, seria bem legal se você pudesse compartilhar conosco um pouquinho do seu conhecimento, tanto da área dos aparelhos, tanto da área da medicina, como também a respeito do plano de negócios. Eu acho que ele não está mais. Ele tinha até levantado a mão aqui, mas eu não estou vendo.
Eu acredito que não está mais. Infelizmente ele não está mais. Então eu vou aproveitar que eu estou vendo aqui a Vânia Aragão está aqui na sala. Vânia, liga teu microfone, comenta um pouquinho com a gente sobre a sua experiência com os produtos, sobre o seu conhecimento também a respeito disso, dos nossos produtos, sobre o que você já experimentou. Você pode compartilhar um pouquinho conosco? Agora abriu. Ah, Boa show. noite. Boa noite, Vânia. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, é... é engraçado isso, né? A gente tem tanta crença que mesmo vendo os vídeos, a mente da gente fica sempre buscando alguma coisa para não deixar a gente acreditar no que a gente está vendo. E, de fato, ver ao vivo, experienciar e sentir na pele fez toda a diferença, Fernando. Foi uma coisa assim. Porque, primeiro, eu sou terapeuta, né? Sou Conta um pouquinho para o pessoal, Vânia, conta um pouquinho quem é você para as pessoas que ainda não te conhecem, o que terapeuta. você faz, dá uma ilustrada para o pessoal, para gente, para as pessoas saberem de quem está vindo a referência. Tá joia. Se Vânia, se quiser puder, abrir meu vídeo aí, fica à vontade. Sim, Bom, só um segundo. Agora você já consegue ativar. Você já está como anfitrião. tá joia. Maravilha. É, eu venho do mercado corporativo, fui executiva praticamente a minha vida inteira. Trabalhei com tecnologia numa das maiores empresas de software de gestão do mundo e vivi essa vida literalmente até surtar. E esse surto foi um convite para eu revisitar a minha vida e fazer, começar a fazer novas escolhas, né? Enfim, no sétimo setênio. Isso foi há 9 anos. De lá para cá eu venho estudando terapias holísticas, integrativas. Me encantei tanto a ponto de abandonar a área corporativa e começar a trabalhar como terapeuta, né? Então eu já trabalho com práticas alternativas, medicina germânica, enfim, terapias que acessam a memória celular, né? Que é uma frequência, é uma conexão neural que o nosso corpo carrega, né? Que forma o nosso subconsciente. A gente não sabe de nada disso, porque a gente não sabe como o nosso corpo funciona. E eu me encanto com tudo isso desde que eu comecei a trabalhar cada dia mais. Então, por que que eu quis dizer, né? Como terapeuta, a gente ao máximo procura se isentar do que vai acontecer com o resultado daquela sessão, daquele atendimento que você está fazendo, né? Então, eu trabalho também com expansão da consciência, enfim. E zero julgamento é o nosso objetivo sempre. Então, você tem que colocar o ego de lado, você tem que estar ali, você e o seu cliente, porque eu não gosto de chamar de paciente também, porque eu não estou ali tratando doenças, né? E por que que eu falei tudo isso, né? Por mais que eu viva tudo isso há 9 anos, né, com os meus atendimentos. Chega numa situação dessas que você ainda se depara falando: nossa, o que que a minha mente está querendo me boicotar aqui ainda numa situação dessa? Porque de fato os resultados são impressionantes. Eu diria que são difíceis de se acreditar e quem ainda está em dúvida, né, vendo tudo, enfim, participando dos grupos, participando das lives, já contribuí aí com algumas lives, eu tenho certeza que é por causa disso, porque a mente da gente de fato fica, ah, não, eu preciso testar primeiro, eu preciso me certificar, né, a gente quer.
entre aspas, dizer que controla, né, que quer garantir. Na verdade, a gente não controla nada, né? Como seria a gente seguir a frequência do nosso corpo, né, quando a gente se depara diante de uma novidade dessa, pode-se dizer, né? Uma ferramenta que, enfim, uma tecnologia super disruptiva que está chegando no nosso país. Muita gente também tem muita crença a respeito de marketing multinível. E, enfim, a gente pode ter inúmeros argumentos para justificar absolutamente qualquer coisa para nossa mente. Porém, o que que eu gostaria de deixar aqui como recado para vocês? Confiem no próprio saber, confiem no corpo de vocês, acreditem que chegou a nossa hora, né? Acredite no que você já sabe, porque o nosso corpo sempre sabe e a nossa mente fica tentando impedir que a gente acesse esse saber, né? A mente mente, a mente sabota. Então, confiem. Agradeçam antes de mais nada e deem esse passo, porque se vocês estão aqui é porque de fato vocês merecem acessar tudo isso que já está disponível para vocês através da Price. Esse é o Show. meu. Vânia, comenta um pouquinho conosco sobre quando você usou o aparelho, as suas principais impressões. Tanto quando você usou em si própria, quando você usou no nas pessoas que você demonstrou. As pessoas, tá. Em mim, eu tenho boa saúde, graças a Deus, né? Sempre tive muito boa saúde, sempre fui atleta, enfim, me trato com as terapias. O único desconforto que eu tinha era no meu joelho direito, que inclusive eu fiz um vídeo e não editei ainda, não postei. E quando eu sentava assim, tipo perna de índio, né, dobrando os joelhos, eu sentia uma dor assim, um desconforto. Isso sumiu em minutos. E aí, como eu já estava super empolgada de estar com o aparelho, de estar podendo experienciar com as pessoas, eu não consegui perceber essa diferença na minha energia, porque eu já estava assim Em no êxtase. máximo nível, tava de fato, enfim. Foi um fim de semana bem especial, foi tudo bem, enfim, foi bem bacana. Com as pessoas, claro que eu tinha, né? Por mais que eu me exercitasse para não criar expectativas ali, é meio que impossível não estar criando expectativas. Então, eu vi, por exemplo, uma moça que estava com uma inflamação no ombro, né? Que chamam de ombro congelado, uma capsulite, esqueci o nome. E essa pessoa, ela estava numa casa que eu ia experimentar, né, em duas pessoas que estavam acamadas e tal, e ela chegou lá para ver. E aí, né, eu quis ser gentil, eu falei, vamos fazer um pouquinho para ela experimentar, só para ver, né, para ela sentir, enfim, era uma veterinária, eu falei, que bacana, eventualmente você pode usar nos seus atendimentos com os animais, né? Eu super me Uhum. empolgo, porque eu, enfim, eu sou capricorniana, quando eu abraço uma causa, eu vou até e aí eu falei, vamos fazer um pouquinho, porque eu tinha combinado com as pessoas de me encontrar no consultório e eu meio que estava com o horário meio apertado e tinha que ir rápido para o Uhum. consultório para encontrar com o restante das pessoas. Eu falei, vamos fazer um pouquinho só. E nisso ela começou a me falar, porque eu nem sabia nada que ela tinha, senão eu até tinha Uhum. caprichado. E aí fiz 5 minutinhos, nem fiz todos os pontos, enfim, foi mesmo só para ela poder experienciar e fiquei ali, sei lá, 30 segundos no ombro que ela estava com a dificuldade. A gente chegou a fazer um vídeo, ela levantava até aqui assim, mais ou menos. E aí, depois que eu terminei, eu falei, né, não dá tempo, né, desculpa. E aí ela começou a se mexer e ela falou, nossa, parou de doer. E pá, levantou o braço aqui na orelha. Eu falei, "Ah!"
Eu mesma não acreditava. Eu falei, nem posso dizer que eu não acredito, né? Porque, enfim, estava ali tudo bem. Eu falei, uau! Eu falei, mas a gente nem fez nada direito. E daí eu soprei um pouco também na coluna dela, soprei a base da lombar, mas aí eu fui intuindo também, não sei por que que eu fui ali na lombar, aí depois eu fui fazendo as outras pessoas da casa, e ela veio atrás de mim e falar, Vânia, eu tava com uma dor aqui no ciático, não sei o que, desse lado, eu acho que você fez aqui e melhorou, não tô sentindo mais. Eu falei, ai, para, pelo amor, né? Eu falei, foi muito rápido. E eu falei, uau, né? Que experiência incrível, né? E é isso. E dali eu fui para o consultório. Enfim, ao total eu experienciei com 19 pessoas e com a minha cachorra. É, foi incrível, absolutamente todas as pessoas perceberam uma mudança, seja numa dor, num desconforto, numa expansão, sabe? Assim, a pessoa chegou meio ali de farol baixo e daí fala: Nossa, parece que deu um reset aqui nas células, eu tô. Parece que tá entrando mais oxigênio, não sei, tô mais feliz, tô mais. A mente parece que tá mais leve, mais limpa. Teve gente que comentou que dormiu um sono assim absurdo. Isso foi com um casal e o marido falou: Nossa, pelo amor de Deus, ela não pode fazer isso, porque ela roncou numa altura relaxante. Foi bem divertido. E assim, sei lá, situações totalmente distintas, né, uma das outras, pessoas diferentes, com situações diferentes. As pessoas que eu fui primeiro nessa família, o, o pai estava acamado, numa condição bem crítica. Não vou dizer que ele, né, zerou tudo, enfim, a gente fez Claro, ali foi, inclusive foi uma única sessão. 15, 20 minutos, exato. Mas ele falou que estava se sentindo melhor, que a dor tinha melhorado. é. Ai, Fernando, sinceramente, eu acho que se a gente conseguisse tirar a nossa mente da frente, sinceramente, a nossa mente mente o tempo inteiro e a gente parece que quer acreditar. Porque quando eu cheguei, eu vi aquela condição, eu falei, uau, né? Que contribuição eu posso ser aqui hoje? Que isso vai criar aqui? E de fato, tem horas que eu fico assim, tudo bem também, sabe? Se não mudar nada, se não acontecer nada, porque chega uma Tem hora até pessoas que. que você É muito vê, não, importante você a fala gente assim. enfatizar isso, Parece porque que a tem pessoa tá pessoas que vão falando ver o para te resultado na agradar mesma hora. só. É. E eu falava, não, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. Ninguém é obrigado a perceber diferença nenhuma. Vânia, Nada. é muito. Desculpa te cortar, Vânia, é muito importante o Imagina. que você está falando, porque eu vou dar o meu exemplo também. Quando eu experimentei, acho que eu até comentei com você, quando eu experimentei o Aham. Aitera pela primeira vez, eu não tinha dor, eu não visualizava nenhum problema. Então eu passava em mim, pô, será que isso funciona mesmo? E Uhum. eu passava em outras pessoas e a pessoa falava, nossa. E aí, quando eu tive problema de dor na minha lombar, foi aí que eu comecei a ver. E aí depois eu lesionei meu ombro por conta de treinos e tudo mais. E aí que eu comecei a ver que os resultados efetivos Que o mesmo. que estavam Mas, falando era verdade, né? exatamente. Então, assim, tem pessoas que vão ter o resultado na mesma hora. Em coisa Sim, de 30 segundos, como você mencionou do ombro dessa pessoa que você aplicou, a pessoa em 30 segundos vai ver resultado. Tem outras pessoas que vão passar um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, vão começar depois a visualizar o resultado. E tem pessoas que vão estar saudáveis, que vão estar fazendo a prevenção ou tratando coisas exato. que elas não tinham visualizado ainda, porque não tinha se manifestado ainda no corpo físico, e ela já vai ter tratado aquilo na parte quântica, No e só depois preventivo. ela não vai nem saber que ela corria o risco de manifestar aquela chaga que ela poderia ter. Então é Exato. muito legal esse comentário que você fez. E quero fazer mais um comentário sobre essa Claro. moça do ombro. Porque é óbvio que eu fiquei perguntando depois, como que ela se sentiu no dia seguinte, no seguinte, no seguinte. Ela disse que a dor voltou, sim,
mas que a melhora foi assim absurda, que ela faz fisioterapia, sei lá, toda semana. Ela já tinha tido do outro lado. Falei com uma amiga também que é físio, ela falou, Vânia, eu tenho uma, ela é personal. Ela falou, eu tenho É. uma aluna que teve, ela ficou mais de ano fazendo fisioterapia toda semana até conseguir melhorar. E daí ela falou isso. Eu tenho certeza que se eu fizer um pouquinho por dia, eu vou ficar sem dor e né, Vai economizar fisioterapia. vai existir uma cura. Porque, enfim, a físio pode até curar, mas demora muito mais, como ela falou do outro ombro dela. E eu falei, é isso, entendeu? A gente não tem que ficar aqui achando que é um milagre, porque de fato o nosso corpo é uma máquina maravilhosa, milagrosa. Porém, eu sempre falo isso também para os meus clientes no atendimento, nos atendimentos. Hum, Considere o tempo que você viveu e tudo que te levou a chegar ao estado que você chegou, seja o sintoma que for, que eu não gosto de botar rótulo. E daí você vem querer, porque muitas vezes melhora muito rápido. Eu sim. falo, não queira que a solução seja no mesmo tempo que você levou para adoecer, mas não queira que seja em meia hora, não queira que seja um dia, em uma sessão. E aí as pessoas ficam, ah, quantas sessões? Eu falo, você vai abrir mão do que te adoece, né? Porque não é. O corpo é o ambiente bioquímico, né? A gente tá ali sempre sofrendo uma série de conexões, de reações biofísicas, e é isso. E aí eu falo, a primeira coisa que você devia estar preocupado é de se conhecer, né? Porque as pessoas acham que são o corpo. Você não é o seu corpo, você observa o seu corpo. Então, conheça o seu corpo, se dê esse convite, né? Para você entender como que o seu corpo responde aos estímulos que ele recebe. Então, assim, eu estou muito feliz de fato. É importante dizer também que eu já trabalho com equipamentos de modulação frequencial em hertz, em kilohertz, mas não são sopradores, e os resultados são incríveis também, eu amo, mas num tempo de resposta muito maior, assim, incomparavelmente maior, traz resultado, traz, maravilhosos. Mas de fato, enfim, minha cabeça, meus miolos estão fritando desde que eu conheci a Price e o Iteracare. Show. Obrigado pela sua participação, Vânia. Eu que Ajudou agradeço. bastante. Eu tenho certeza que ilustrou para muita gente que será que eu compro? Será que eu represento? Será que eu participo? Eu tenho certeza que quando chegar os aparelhos na casa de todo mundo, a hora que começar na primeira aplicação, vai ficar muito contente com os resultados. É aquilo que eu falei, se a gente conseguisse de fato, meditem, entendeu? Se a gente conseguir baixar a frequência, vem fazer terapia, vem fazer neurospa, eu falo, desliga esse cabeção, desliga esse falatório e dá um passo, é só um passo, entendeu? E o resto acontece, a coisa vai fluir. E o mais importante, o momento que a gente está com a Prime chegando ao Brasil e onde tudo vai começar a acontecer. Então, assim, Exatamente. para de fato acabar com todas as crenças que a gente tem sobre É tudo de, isso. é de vocês em diante que o Exato, nosso negócio está começando. exato. Obrigado mais uma vez, Vânia. Eu que Pessoal, agradeço. eu quero agradecer a presença de todos vocês que participaram hoje aqui da nossa live. Eu espero que tenha dado para vocês terem uma noção. É óbvio que não tem como explicar ah, por vídeo todos os benefícios que os nossos aparelhos trazem. Se você não fizer uma aplicação, não experimentar, não provar os nossos aparelhos, parece que a gente está contando um monte de história. Então, se permita conhecer os nossos aparelhos. Espero que vocês tenham gostado também do plano de compensação, do plano de negócios que a Price tem, porque é um plano extremamente agressivo. A Price ela pegou diversos planos lá na Ásia que funcionam muito bem e ela criou
um mix e criou o nosso plano. É um plano extremamente sustentável, é um plano que nunca precisou ser mudado. As pequenas mudanças que tiveram no plano foram para agregar mais funcionalidades, mais benefícios às pessoas que representam a Prive, e a Prive escolheu o formato de marketing de relacionamento, porque nós temos um produto tão incrível que nada melhor do que uma demonstração, uma indicação de alguém que a pessoa confia para que ela tenha acesso aos nossos aparelhos, tá certo? Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos vocês. Terminando aqui esse Zoom, liga para a pessoa que te convidou, manda uma mensagem para ela, tira as dúvidas que porventura você tenha, esclareça, faça perguntas, entenda um pouquinho mais sobre o nosso negócio. O objetivo dessa apresentação é passar um overview para você sobre quem é a Prive, sobre o que é Terahertz e sobre o que são os nossos aparelhos, para que daí em diante você vá conversando com o seu patrocinador, com a pessoa que te convidou para participar dessa reunião, para que você entenda um pouquinho mais sobre o nosso negócio, tá certo? Mais uma vez, obrigado a todos, uma ótima noite para todos vocês e fiquem com Deus, pessoal. Até mais.